começando essa história meio sem graça? Ninguém vai querer ler? Vamos acabar com isso agora! Vem comigo para aprender a fisgar o leitor na primeiríssima frase. Olá, escritor! Bem-vindo ao canal Escritor na Prática. Meu nome é Denise e hoje nós vamos falar sobre como começar a sua história. Escrever começos de histórias cativantes é um desafio e tanto, mas existem algumas técnicas que podem te ajudar a fisgar o leitor desde a primeira frase e deixá-lo curioso para ler o resto da sua história. Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 técnicas irresistíveis para agarrar a atenção do leitor já na primeira linha. Mas antes, eu me sinto na obrigação de responder a pergunta que eu fiz no título desse vídeo. Eu devo começar a história pelo começo? Na verdade, a forma como você deve começar a escrever a sua história depende muito do seu estilo de escrita pessoal e do processo criativo que funciona melhor para você. Algumas pessoas preferem começar pelo começo, enquanto outras preferem começar pelo meio ou pelo final e trabalhar a partir daí. O importante é encontrar um método que funcione melhor para você. Ou seja, não tem resposta certa. O certo é você quem deve descobrir por si só. Mas como você vai descobrir isso? Ahá! Eu não vou jogar essa informação no seu colo e sair de fininho sem te ajudar, não. Tem um jeito de descobrir isso sem ficar batendo a cabeça na tentativa e erro. E o atalho é o seguinte: planejar o começo da sua história. Antes de começar a escrever, é importante ter uma ideia clara da história que você deseja contar. Defina o gênero, a trama, os personagens e o ambiente da história. Crie com antecipação personagens interessantes e com personalidades únicas. Pense em suas motivações, desejos e conflitos. Saber quem são seus personagens ajudará a definir o começo da sua história. O começo da história deve ser atraente e envolvente para o leitor. Pense em um gancho que capte a atenção do leitor e o deixe curioso sobre o que vai acontecer em seguida. Também é um momento importante para estabelecer o cenário e a ambientação da história. Descreva o ambiente e crie uma atmosfera que ajuda a definir o tom da história. E escolha uma voz narrativa que também ajuda a marcar o tom da história escolhida. Decida se vai narrar em primeira ou terceira pessoa e se será um narrador onisciente ou limitado. Essas decisões iniciais são importantes para você saber que rumo vai ter sua história e qual é o seu objetivo final. Conseguiu captar a ideia? É simples. Planejamento. Se você não tem, eu sugiro tentar aprender. O planejamento vai te ajudar não só no começo, mas em toda a história, inclusive no final. E já puxando o gancho, se você quiser saber mais sobre como fechar com chave de ouro sua história aberta com dicas de diamante que eu vou dar aqui, me diz aqui nos comentários se um vídeo de como escrever finais te interessa. Então vamos lá, aos top 5 inícios de histórias mais magnéticos que eu conheço. O começo número 1, e que eu gosto muito, é começar a história com uma pergunta. Faça uma pergunta intrigante que cative a curiosidade do leitor. Por exemplo, e se eu te dissesse que você está vivendo em uma realidade simulada? Ou, você já se perguntou como seria viver em um mundo sem cores? Ou ainda, falta quanto tempo para chegarmos ao centro da Terra? Sabe por que perguntas funcionam tão bem no começo de uma história? Porque elas atiçam a curiosidade. Todo mundo que lê uma pergunta interessante ou estranha quer saber uma resposta. O começo número 2 é começar a história usando uma afirmação surpreendente. Começar a história com uma afirmação extraordinária, fora do normal, chama muito a atenção do leitor. Ele vai querer descobrir o que te dá tanta certeza, como você chegou àquela conclusão, ou até mesmo qual é o contexto onde aquela afirmação é válida. De novo, estamos usando a curiosidade. Por exemplo, você pode afirmar que o mundo está acabando em 24 horas. Ou ela matou o seu próprio irmão. A afirmação extraordinária tem o tom de uma revelação e as pessoas vão ficar atiçadas para descobrir o que e como foi revelado. O começo número 3 é começar a história com uma cena de ação. Começar com uma cena de ação desperta o interesse do leitor e deixa ele curioso sobre o que vai acontecer em seguida. Todo mundo gosta de movimento, das coisas andando, se resolvendo, se desenrolando. Se sobrar aventura então, nem se fala. Por exemplo, você pode começar com o carro derrapou na curva e capotou 3 vezes.
Ou ele acordou amarrado em uma cadeira de madeira escura. Não tem como ficar inerte com um movimento desse. A tendência é seguir junto com a narrativa sem olhar para trás. Você também pode aproveitar o movimento e deixar um like nesse vídeo, que assim você ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é legal e assim ele vai chegar em mais escritores interessados em começos de história. O começo número 4 é começar a sua história com um diálogo intrigante. Gente, não tem nada melhor que acompanhar uma conversa alheia, ainda mais se for curiosa. Comece com um diálogo enigmático, que chame a atenção do leitor. Por exemplo, você acha que eles sabem que estamos aqui? Ou ainda, você não tem ideia do que está por vir? Certeza que o leitor vai querer saber que história é essa. O começo número 5 é começar a sua história apresentando um personagem interessante. Eu admito que esse começo é bem comum, mas não significa que não dá certo. Se você começar apresentando um personagem instigante que desperte o interesse do leitor, existe uma grande chance de ele continuar lendo a sua história, para saber do que seu personagem é capaz. Por exemplo, ela era uma médica brilhante, mas escondia um segredo sombrio. Ou ele era um ladrão famoso, estava submisso aos desejos daquela mulher vingativa. Tente não apresentar todas as características do seu personagem assim de cara, mas trabalhe com algumas qualidades ou defeitos dele que chamem atenção, para só depois, lá no meio da história, você revelar os outros detalhes. Se for preciso, reescreva e mude a ordem dos acontecimentos até achar um começo que seja de fato curioso e que chame atenção. No meu livro Um Homem de Sorte, eu começava a história de outra forma, mas eu decidi puxar uma cena diferente para o começo do livro, porque achei que ela causaria maior curiosidade e acho que no final foi a melhor escolha. Lembre-se de que a primeira frase deve ser apenas o começo de um conjunto de frases que trabalhem juntas para criar uma história atraente e envolvente. O objetivo é capturar a imaginação do leitor e mantê-lo interessado em continuar lendo o resto da sua história. Mas, se você ainda está inseguro, só comece a escrever e deixe a criatividade fluir. Depois, na revisão, você ajeita o começo. Se ficou alguma dúvida ou se você quiser acrescentar algum outro começo que você leu e adorou, me conta aqui nos comentários, por favor, que eu vou adorar ler e te responder. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber mais vídeos com dicas de escrita e literatura. Obrigado por ficar até o final. Te vejo na próxima. Tchau, tchau!